Olá, nós estamos com muita alegria no coração, porque hoje nós estamos dando início ao primeiro BelieveCast. E o BelieveCast, ele pertence à ADCMI, a Igreja Assembleia de Deus em Colombo, Missão Integral, com o pastor presidente, o pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço, e nós estamos muitíssimos felizes porque estamos inaugurando o BelieveCast com o Ministério dos Adolescentes, que nós demos o nome SIGA, então é o Ministério SIGA Adolescentes, e eu tenho os pastores deste ministério abençoado, algo que Deus tem feito lindo e maravilhoso ali, Milton e Regi. Sejam muito bem-vindos no nosso primeiro episódio. Glória a Deus! Isso aí, BelieveCast. E vamos lá, olha aqui, vamos lá, agora vai vir o logo de vocês. Siga! Isso aí, para quem quer saber o que é o Simeão, o Isaac, o Gade e o Asser. Vamos lá, a gente fez um trabalho aí de estudo, né, com os adolescentes e tal. E primeiro é uma honra estar aqui, né? Isso. Já é uma vamos, honra estar participando. Já vamos sim falar isso aí. Tá. E surgiu com a ideia de que eles são tribais, né? Os adolescentes são de tribo. Então a gente tem ali as 40 congregações da DCMI. Tá. E segmentando ali por tribos, surgiu o nome, as iniciais das tribos Simeão, Issacar, Gade e Asser. Então, legal. Juntando essas iniciais, então, o Ministério Adoles é o Ministério SIGA. SIGA. Legal. Sim. Então, fica aqui e agora, então, de fato, sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo aceite, tá? É uma alegria tê-los nesse primeiro, né? Inaugurando aí BelieveCast da ADCMI. Nós teremos muitos ministérios aqui, mas estamos felizes com vocês. A palavra está com vocês aí para começar aí agradecendo, falando qualquer coisa, tá? Estamos muito felizes. Primeiras damas, vamos lá. Vamos lá. Que honra estar aqui nessa manhã. Deus é sempre bom, né, pastor? Sempre bom. E todo dia, ao despertar, eu vejo a bondade de Deus. Amém. E isso é bondade de Deus. Estar aqui com um pastor tão maravilhoso, pastor Ivan. Amém. Pastor Gileno, incrível com essa oportunidade. Nosso querido, amado pastor Carlos. Amém. Por toda essa oportunidade e ver em nós, pastor, algo de Deus. Algo e falar, não, Deus tem algo aí com esses dois jovens aí, casais. E é para a glória de Deus. E glória a Deus por toda a família DCMI, né, pastor? É verdade, com certeza. Família DCMI. A nossa grande família. É uma honra estar aqui, pastor. Pra gente é um privilégio. E a gente tem algumas experiências já para compartilhar. Sim. Pra gente, só a gratidão. Então, agradecer o Rafa também, que tá ali. Isso, nosso técnica aí. O Rafa é top demais. Muito obrigado aí por essa oportunidade. Maravilha. Nós queremos de todo o coração, em nome do nosso pastor, agradecer vocês. Vocês têm feito um trabalho lindo, maravilhoso, né? Eu estou na cadeira de secretário das primeiras idades, então em meu nome também agradeço o ministério que Deus deu a vocês e vocês estarem desenvolvendo e ampliando o ministério de vocês, os talentos de vocês. A gente tem aí visto o crescimento. Recentemente participamos de uma confra, né? Sim, indescritível, mas nós vamos falar sobre isso. Foi um negócio assim que foi sobrenatural, né? Sobrenatural. Mas você que está nos assistindo, aguenta aí que nós vamos falar sobre a confra. Mas vamos lá, né? Eu tenho aqui na minha frente vocês, como tudo começou. Pelo que eu sei, vocês vieram de São Paulo, chegaram aqui no Sul, Curitiba, Colombo e tal. E como tudo começou? Sim, vamos lá, vamos começar por isso. Então, eu sou nascido na Assembleia de Deus de São Paulo, Assembleia de Deus do Brás. A Regiane também veio com 15 anos ali, ela já se converteu. A gente começou a namorar, nos noivamos e casamos, né? Tá bom. Então a gente tem 18 anos de casado. E ali em 2015, eu trabalhava numa empresa que a matriz é aqui em Colombo, né? E eu recebi o convite, eu já tinha um desejo. E também já era promessa de Deus, de a gente deixar aquele lugar ali e viver outras experiências. Então a gente aceitou o chamado, viemos para cá inicialmente de forma profissional, mas logo entendemos que era outro objetivo. Deus tinha um mistério. Deus tinha um mistério. Então chegamos ali, né, na DCMI, e juntamente com a nossa chegada chegou o pastor Carlos logo depois. Logo depois. Então vocês pegaram já ele junto ali, chegando. Uns 8 meses. Chegamos ali no início de 2019 que nós firmamos mesmo ali. E aí o pastor já chegou em setembro, então em pouco tempo
E aí recebemos o convite. Da minha parte, eu sempre trabalhei na igreja, mas sempre de forma nos bastidores. Tá. E o pastor nos deu esse convite, enfim, esse chamado para assumir os adolescentes. Para a gente foi um baque, eu até falei pro pastor. Eu lembro que foi ali no Planta Guilhermina, eu falei, pastor, mas a gente trabalha, estuda, e ele deu risada, né? Tipo assim, como? Só você trabalha e estuda, né? Mais ninguém, né? Coitadinho. Muito dele, né? Ele trabalha e estuda, né? Então, mas começamos ali, né? Sem experiência, aprendendo, aí veio a pandemia, é um desafio pra gente e estamos aqui, né? Amém. Depois de 5 anos, conseguimos, com a graça de Deus, com a orientação do nosso pastor, dos nossos líderes, muita oração. Amém. Deus tem trabalhado aí em nosso meio. Amém. E você, Regi, o que você conta aí desse período todo aí que vocês vieram e tal? Foi surpresa? Foi algo de Deus? Foi com certeza de Deus, mas como é que foi esse período aí? Né? Mulher, mãe, mulher, né? Tal, sem né? a família. Assim, não é pra ele trabalha, estuda e tanto faz. E você, mulher, mulher, dona de mãe, casa, tudo, mãe. Né? Ministério, né? Foi uma experiência, assim, de como casal, né, também, né, pastor? Sim. Que a gente morava, né, com os meus sogros ali no mesmo quintal, então a família tá tudo junto. Quando você vê já mais distante, você tem que lidar com os seus B.O.s, com os seus B.O.s. Exatamente. Você tem que se virar, a família tá longe, casou, minha filha. Não dá para chorar, mãe, não. Então, o Espírito Santo me levou a orações, pastor, muito profundas, de que era possível ele me encontrar na minha casa, eu lavando louça, eu cuidando das minhas filhas. E nesse processo de encontrar a igreja, que a gente andou em bastante igreja aqui, a gente foi em comunidades também, para ver. Porque a gente achava que a Assembleia de Deus tinha que ser igual a de São Paulo. Tá. E não é assim. Tem cultura, a cultura é diferente, você tem que se adaptar a isso. Então, eu achei, não, vamos em várias comunidades. Fomos em várias comunidades, mas não nos encontramos. Aí, orando em casa, foi muito forte isso, pastor, uma experiência. O Espírito Santo falou assim, eu falei, não vou mais congregar, acho que eu vou orar em casa, que tá bom. Não que seja ruim, tá, gente? E daí o Espírito Santo falou assim, olha para suas filhas. A Rebeca tinha o quê? 5, 6. A Laura tinha 2 aninhos ou 3, uma coisa assim. Eu olhei, ele falou assim, então, elas vão crescer. E quando elas crescer, você não vai mais conseguir dominar. Leva agora elas para minha presença. Olha Constrói isso na minha presença. Aí me teve um despertar. Voltamos novamente à sede que a gente já tinha ido uma vez. E daí a tia Neia, tenho que falar da tia Neia, o jeito que ela recepcionou as minhas filhas, o carinho, assim, eu falei, opa, Senhor, entendi. Porque era sobre filho que Deus estava falando comigo. Sim. Ela abraçou, assim, as pequenas, já levou lá para a salinha. Eu falei, é aqui. Amém. Vamos continuar, Deus tem algo aqui. E foi realmente, pastor, e orando ali com as irmãs. Até então eu não estava no Ministério Team, eu estava sempre com as irmãs, porque eu já vim disso de São Paulo. Eu sempre participei do ciclo de oração. Meninas, orem, participem do ciclo de oração. Então, uma coisa de oração, pastor, Deus desde a minha conversão, é muito forte. Eu preciso estar nessa palavra. Porque ela que me firma, não eram os louvores que iam me firmar, mas era a palavra. No dia mau, é a palavra, pastor, que o Espírito vai falar, Regiane, amém. Lembra-te de Daniel? Lembra que você falou que não ia se contaminar? Eu falei, lembro, Senhor, é a palavra. Então, a palavra nos manteve até aqui, pastor, é a oração. E esse ministério não tem como você ser um líder. Nada na sua vida, se não tiver oração. Comunhão ali com o Pai. Ó, tete a tete. Amém. Sabe, ele fala, filha, pode falar. Igual Elias, né? Amém. Elias falou, não vai chover. Porque os pais podiam confirmar tudo que ele estava falando. Era um homem de Deus. Com certeza. Então, a gente falar, ter esse como eu posso dizer, pastor, assim, você ser tão profundo com Deus, que Deus fala, filha, que tu pôr a mão... Pode falar que eu assino embaixo. Exatamente, pastor. Maravilha. Então. Você acabou de falar um negócio muito importante que nós, como pastores, nós precisamos afirmar. Os pais, eles são adultos e maduros. Vamos por esse princípio. E eles acham que eles podem estar distante, talvez, da igreja, distante das atividades e tal, e que tudo bem. Só que eles esquecem que eles têm filhos. E os filhos, eles não têm a mesma estrutura que os pais. Então, eu vejo um grande risco, pais falando sobre defeitos da igreja nos carros quando sai do culto, os pais falando mal dos pastores, os pais falando mal dos irmãos da igreja, os pais falando mal das pregações, porque eles são adultos e eles sabem a diferença de a igreja não presta de um detalhe que eles estão falando mal. Mas o filho não tem maturidade
para ouvir aquilo. Uma esponja, né, pastor? E deixar, né, assim, aquele detalhe só e amar o resto. Por isso que hoje nós vemos alguns pais que, infelizmente, estão sendo contribuintes para que os filhos não estejam mais na igreja. Muito bom você ter, né, ter falado isso, um depoimento muito lindo. Vamos lá. História de vocês a gente resumiu, com certeza. Né? Mas e como nasceu o propósito, né, do Ministério Teens, que a gente chama aqui de SIGA, né? Como foi costurado isso? Como é que isso nasceu no coração de vocês? Teve ali uma orientação do pastor Carlos. Como que é? Conta um pouquinho desse propósito do ministério de vocês. Sim. Então, ali, quando a gente chegou, né, já veio a pandemia em 2020. Logo de cara já pegaram uma pandemia. Já veio a pandemia. Poxa, vocês são mesmo... E né? A gente lembra, os adolescentes, eles eram, até de forma involuntária, mas meio que deixados de lado, né? Tá. Então, os encontros eram às quintas-feiras, numa salinha, durante o ensaio das irmãs ali. Então, a gente... Com a pandemia e como os mais velhos, né, teriam que ficar de forma... A restrição era maior. Sim. A gente entendeu que era o momento de a gente buscar em Deus o que a gente pode fazer como ministério. Isso, o que a gente pode fazer na igreja para ajudar os irmãos. Então, os adolescentes começaram ali a criar corpo, justamente na pandemia. Então, como a gente tinha mais espaço na igreja também, então começamos a fazer louvor na EBD, começamos a ter nossos encontros semanais. Então, aí os adolescentes começaram a, enfim... Desenvolver na música, né, também. Desenvolver na música e ter uma maior relevância também na igreja. A igreja começou a olhar os adolescentes de forma diferente, justamente na pandemia. Então, ali começou a gente entender. Então, é um processo, né? Igual o pastor, a gente chamou a gente para liderar, a gente não tinha experiência liderando adolescente. Então, como que vai ser? E o líder a gente aprende liderando mesmo. Então, buscando em Deus, buscando no pastor, nos nossos líderes, o pastor nos orientando, a gente começou ali o ministério na sede e começou a criar corpo ali. Não sei se você também quer compartilhar. É isso aí. É isso mesmo. E daí foram crescendo. E nessa pandemia também, pastor, a cada culto, Deus foi nos dando pessoas para nos ajudar. Por exemplo, na base, Deus foi levantando pessoas que cuidou só da base, porque... Como Jétro orientou mesmo Moisés, não tem como. E hoje a gente vê como Jétro, né, pastor? Faz parte de tudo na vida. Era sábio. Você precisa dividir. Você precisa, olha, isso não é comigo, mas eu preciso passar para quem sabe. Sim. E eu vou estar orientando ali. E Deus foi levantando. Pessoa na música, pessoa na voz. Por isso que hoje a gente tem o pessoal na voz, porque Deus foi levantando líderes para nos ajudar, pastor, nesse processo. Foi Deus em tudo. Porque é dele. A minha oração, pastor, era: Senhor, o povo não é meu. Amém. É do Senhor. Mas o Senhor me deu uma responsabilidade junto e que eu preciso, já que eu disse sim. Que eu lembro que o Milton falava muito isso pra mim, pastor, quando a gente às vezes quer, né? Não, vem as lutas, eu não vou desistir, eu não sei cuidar de adolescente. Aí o Milton, não, a gente disse sim, ou a gente tá, ou a gente não tá. Ele sempre pontuou isso pra mim. Então, ele sempre foi firmado, assim, pra me firmar também. Ele me traz, às vezes, uma realidade. Então, eu falei, mesmo. E na pandemia, Deus foi desenvolvendo louvores, canções. Tem vídeos antigos, pastor, que a presença de Deus ali na igreja, e era difícil, porque às vezes era... assistindo ali a gente no culto, 2, 3 podia estar, né? Só tava o louvor, porque muitos não podiam. Entendi. Mas a presença de Deus impactava e foi levado para a escola bíblica, né? Amém. Eles começaram louvando na EBD de manhã. Você vê. E daí hoje nós temos um cultaço aí domingo de manhã. Que bom. E eles estão em tudo, igual o pastor Carlos sempre fala, e é verdade, sim. pastor. Porque vocês não podem deixar eles parados. Uma Amém. coisa, pastor, não Aqui pode fica deixar. uma dica, então, né? Adolescente tem que estar envolvido. Tem que estar envolvido, eles têm que estar trabalhando. Nós entendemos isso também. Tem que estar trabalhando. Na liderança, porque a Assembleia de Deus, historicamente, é o que? É louvor. É música ou palavra. Exato. E com essa liderança, enfim, com esse tempo, a gente entendeu que não é só isso. A nossa igreja é uma igreja musical, é o nosso DNA. Só que hoje a gente tem muitos ministérios. É verdade. E eles amam trabalhar na mídia, eles amam trabalhar no acolhimento. Então, tem pessoas que não têm o talento para louvar ou para tocar. E a gente, com a visão do pastor mais ampla também, a gente conseguiu, consegue direcionar cada um para aquilo que ele tem um talento. A gente tenta descobrir esse talento e direcionar para um ministério específico. Então, isso é algo que a gente tem aprendido também. A primeira lição que eu aprendo com vocês é que vocês não foram gerenciadores ou centralizadores, né? Vocês disseram aí, puxa, Deus foi dando e vocês aceitaram que Deus enviasse novos líderes
e não reteram tudo com vocês, deram liberdade para os líderes trabalharem. Muito bacana. Né? Uma segunda lição que a gente aprende com vocês é que vocês encontraram novas possibilidades para envolver os adolescentes. Isso, né? E aí, até a gente tem um ditado antigo, né, que mente vazia, oficina do diabo. E né? é verdade. E eles estão no momento com muita energia, então eles precisam estar envolvidos, né? E hoje nós temos só pessoas filmando, tirando foto, acolhimento, música, dança, redes sociais, teatro, enfim, na parte administrativa nós temos voluntários, né? Então a gente está criando assim, né, um movimento, né? Né, eu vejo os adolescentes com uma energia extraordinária, né? Isso. Eles arrastam, né? Essa geração, eles não querem ficar parados. Eles nos arrastam, né? É verdade. Então, em certos momentos a gente tá meio... Não é fácil caminhar com eles, né? Não, mas tem que ter energia, gente. Gatorade. A coluna velha tem que tomar um anador. Por isso que, ó... uns energéticos. Tem os energéticos da vida, isso aí. Não muito, tá, gente? Tá? Não tomar muito energético, não. É isso aí, bacana. Vamos lá. E como tem sido a experiência de vocês, né? Que não era de vocês antes, né? Assumir um departamento. Como é que tem sido a experiência de vocês aí, né? Os desafios, os momentos bacanas, como é que tá sendo? Vou falar o meu desenvolvimento, né? Como líder, até como ser humano também. A liderança desenvolve muito a gente. E a gente tem entendido, igual eu sempre falei para ela, se Deus chamou a gente, o pastor colocou a visão nele para chamar a gente para liderar, ainda que a gente não tenha algumas habilidades e competências, Deus vai nos dar. Amém. Então ele tem nos dado, né, nesse tempo. Amém. E acho que o maior de todos ali é isso que o pastor comentou. A gente tem procurado líderes para ajudar essa liderança, né? Então, pessoas que... cito algumas pessoas, como a própria Fran na base, o Áquila ali a Fran no grupo de louvor e o Áquila na base. São pessoas que a gente simplesmente não precisa se preocupar. Eles tocam, e o mais interessante, não é só a técnica. A técnica é muito importante, a excelência é importante. Mas eles são pastores. Amém. Então a gente tem exemplo de adolescentes ali na base que não tinha compromisso, e o Áquila, com o seu pastoreio, acabou desenvolvendo esse adolescente tecnicamente e fazendo ele entender que ele está ali por um propósito, não é só, né? É para tocar as pessoas, é para tocar a Deus através do louvor. Então a gente, com a visão do pastor, trazendo para a gente também disseminando essa visão, estamos ali, não é para aparecer, não é por rotina, mas para desenvolver pessoas para o ministério, para desenvolver pessoas para Deus. Então é isso que a gente tem aprendido. E você, Regi, qual a experiência sua aí que você poderia fazer um recorte? São muitas, né? Mas vamos lá. Deixa um recorte? Acho que, pastor, uma coisa que me mexe comigo, que eu tenho aprendido muito, e até para ensinar para eles, para essa geração, que a Bíblia diz que tudo que a gente faça seja para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, né? Então, como o Milton pontua aí sobre tocar ou compromisso, se eles se comprometem na obra, eles vão ser um profissional excepcional. Amém. É o que a gente bate na tecla com eles. Sejam cumpridores do seu horário, mesmo que você vai tocar no culto. Chegue antes, se ajeite, se prepare. Porque na sua vida secular, eu digo trabalhando fora... Sim. Mesmo que seu patrão não é cristão. Exato. Não, mas a Bíblia diz que você tem que fazer como se fosse para Deus. Sim. Mesmo, mas não sou reconhecido. Ei, não importa ser reconhecido. Ele tem que ver. Ele tem que me aprovar diante dos homens. É ele. Então, em todo esse trabalho, eu tenho aprendido isso, pastor. Se eu tenho uma oração com a galera, eu preciso estar no horário com eles, porque eu vou ser exemplo para eles. E uma coisa que eu carrego comigo é verdade. Eu aprendi muito nas escolas bíblicas. O exemplo arrasta mais do que você falar, né? Então, para as minhas filhas, eu posso ser pastora, a mulher da Bíblia, a mulher do... Mas se ela vê em casa, meu Deus, minha mãe é nada daquilo que ela prega. Exato. Ela não vive. Então, pastor, eu vou perder minha filha. Então, e eu tenho hoje, agora eu posso dizer, uma adolescente de 14 anos. Estou tendo experiência em casa, pastor. E ela é uma benção. Era uma benção de Deus. Então, pastor, é aprender isso, é ser exemplo para eles. Eu preciso ser exemplo para os adolescentes que eu lidero. Sim. Hashtag fica a dica.
E olha só, eu tenho estudado um pouquinho, estudei há um tempo atrás sobre a nossa parte educacional em geral, né? A gente confunde muitas vezes, a escola ela tem um papel de escolarização, não tem um papel de educação, papel de escolarizar, química, matemática, português e tal. A educação ela tem que vir de casa, então educação você dá em casa, princípios, valores familiares. A escola dá a escolarização e a igreja ela dá a educação cristã. O problema é nós temos famílias fragilizadas e sem tempo que não educam. A criança vai para a escola e a professora às vezes não consegue escolarizar porque demora um tempão para poder educar, para a pessoa poder sentar e não fazer traquinagem demais lá. Então a escola às vezes não consegue escolarizar e tenta parcialmente educar. E aí chega essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes na igreja. Então, pelo que você fala aí, eu estou vendo que você tem ensinado elas, né? Vocês têm ensinado eles na educação básica, né? Na educação, os princípios, o respeito, né? Quando a palavra se comprometer e fazer. Então é um desafio assim muito para além do que seria o papel da igreja. Sim. É um papel que você tem que suprir um gap que por vezes falta, né? Sim, isso mesmo. Isso. O nosso pastor comenta muito isso também, né? A igreja acaba assumindo um papel de escola, de pai. A gente tem adolescentes que não têm seu pai, ou tem a família desestruturada, e eles veem em nós, líderes, como se fossem os pais mesmo. Então, a gente acaba assumindo esse papel não só espiritual, mas também na parte de educação, às vezes um direcionamento de carreira. Né? Hoje mesmo a gente estava com um adolescente tratando desse assunto. Então, como pastor, a gente entendeu isso, como líder de adolescente, que a parte espiritual é importante, mas precisa as outras partes também temas todos, né? virem juntos, senão a gente não consegue avançar. E tem o nosso movimento, olha só aqui, né? Somos a esperança dessa geração. Né? Isso aí. Então, ou seja, nós estamos como pastores entendendo que, por mais que todas as outras instituições elas estejam fragilizadas, a gente, como igreja, de certa maneira, precisa, né, abraçar isso e fazer acontecer. Bacana, vamos lá. Como vocês definiriam esta geração? Eita. Como vocês definem essa geração? Vamos lá. Como que eu definiria essa geração? É uma geração apaixonada, assim, posso dizer. Eles são vibrantes, né? Eu lembro quando... Isso eu vejo. É verdade. Eles têm saúde, né? Energia. Eles, quando eles se propõem a fazer algo, eles fazem, como a gente viu no Confra, né? A dedicação deles para fazer o melhor, para fazer o excelente, né? Então, eu acho que uma geração apaixonada, diferente do que às vezes a gente ouve que essa geração está perdida, enfim, que não, a gente vê uma geração que aqueles que amam a Jesus, eles fazem não para aparecer, mas por amor mesmo, a obra, a igreja, enfim. Amém. É isso mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. Essa, então, é uma geração apaixonada, uma geração intensa, e nós, em nome de Jesus, nós quebramos assim, essa palavra de que essa geração está fracassada, morta, não. A gente tem visto uma geração com saúde, né? Uma geração com energia, uma geração numa vibe muito boa. É só saber direcionar eles, exato, sabe? E eles querem, né? Até ontem mesmo um adolescente me perguntou: ei, vamos fazer um confra esse ano ainda? Acabamos de sair. Esse ano ainda. Então, porque eles enfim... Não é só... muito forte esse confra, né, pastor? Já vamos falar, mas assim, não é o fato de viver de evento, mas que quando tem algo assim, eles acabam direcionando mais a energia. Show, mas é o seguinte, já vou antecipar para vocês uma conversa que nós iríamos ter no privado, eu vou jogar no público, que para 2025 nós vamos ter mais encontros, assim, sabe? Mini confras, tá bom? Mini confras, assim. Tá? Glória! Vamos ter, assim, vai ser mini confras pra gente desaguar e encerrar na grande confra. Nossa, bem que o senhor falou, já tô... profético então, vamos aí sim, porque é verdade, a gente tem que promover isso para eles, né? A gente, né, de novo, nós somos pastores e fica aqui uma dica para quem está nos ouvindo, né? Porque nosso pastor nos trouxe essa visão, vocês estão nessa visão. Nós não somos promotores de evento. Isso. De forma alguma. Nós não podemos entrar nisso, né? Isso foi nossa oração, hein, pastor? É isso aí, nós não somos promotores de evento.
Porque se nós entrarmos nisso, nós vamos ser péssimos promotores de evento. Nisso o mundo ganha muito mais que nós. Agora, nós somos pastores. E pastores que promovem alguns eventos, né, com sabedoria, com base e fundamento para a elevação espiritual. Então, exemplo, fazer encontros, louvores, momentos assim que eles possam extravasar e adorar e ser abençoados, faz parte. Então, a ideia nossa é que para 2025 nós tenhamos vários encontros e nós façamos assim um big evento com todas as primeiras idades, mais pro final do ano, além da confra. Então tem trabalho. Esse adolescente vai falar assim, puxa, vai ter a confra e vamos fazer um negócio assim, mega 2025, tá? Eu tô antecipando aqui que vai ter coisa boa. A gente vai unir os jovens, os adolescentes, os juniores, as crianças, vamos fazer um negócio para a glória de Deus abençoado. Coisa boa chegando. Esse confra ou esses eventos é só o ápice do que a gente vive no dia a dia. Amém. Então a gente tem que ter rotina, né? A gente tem rotina semanal de encontros, de oração, de palavra. E aí o confra é o ápice disso, né? Mas o pastorear é o diário, né? É a rotina. E uma coisa que eu preciso lembrar que foi muito, assim, pastor, foi maravilhoso. Lembra uma vez que eu te comentei no culto de terça sobre a consagração? Sim. Nós fizemos a consagração da 9 ao meio-dia. Uau. Foi uma galerinha. E, pastor, foi uma bênção. Jejum e oração. Pode chamar eles, pastor. Amém. Já até me falaram assim, quando vai ter a próxima consagração? Oh, meu Deus. Então, a gente precisa, Coisa pastor, linda. trazer isso. Pra quê, pastor? Pra não ficar raso. Eles precisam conhecer Jesus. Amém. Ter experiências igual tiveram com o Espírito Santo. Amém. Porque aí vai ter o boom, Glória né? a Deus. O Espírito Santo é isso, né? É o boom. Exato. Você fala, você não é mais o mesmo. Ou seja, vamos assim afirmar aqui, Regi Milton, a gente não precisa tratar eles como crianças, Não né? mesmo. Só no movimento, não. Eles têm que ter base Sim, bíblica, oração, e eles experiência com gostam. Jesus, né? Isso que atrai e retém eles. Não é uma igreja de pastor. movimento, né? Não, Sim. foi Não essa é, né? oração, pastor. Nós estávamos Amém. orando. Deus me deu uma estratégia. Eu lembrei de São Paulo. Em São Paulo, a gente orava das 8 às 9 todos os dias. Tá. E você sabe que vai chegando festas assim, não é só pelo evento, mas a gente tem muito testemunho desses eventos. De Sim. pessoas que se converteram Frutos, até hoje, frutos. Sim. Isso. Então, 2 meses antes, o Espírito Santo falou assim, por que você não vai orar lá na igreja? Você tem a chave. Olha só. Porque eu sou dona de casa, eu posso orar em casa? Posso, pastor, mas Sim. eu tenho muitas distrações em casa. Exato. Meu cachorro late, eu já fico pensando, tenho que fazer comida, vamos... Na igreja é oração, pastor, é 1 hora de joelho. Nós E o fizemos ambiente, isso. né? Ajuda tudo, né? Aham. E Deus levantou algumas mãezinhas, e eu também, Deus levantou mãezinhas que não podiam estar lá comigo, mas Deus levantou intercessoras que elas estavam no culto. Amém. Só para interceder. Olha Deus só. deu essa estratégia. E ninguém nisso, sabia de nada, não. né? Olha E só ninguém que lindo. nem percebeu que elas Olha mais só. estavam ali intercedendo. E teve testemunho, porque eu falei assim, o senhor falou assim, filha, você vai estar lá na frente, ocupada com o que está ali. E o restante da igreja, como você vai visualizar? E nesses cultos, pastor, a gente teve muita experiência de adolescente ter crise de ansiedade. Uau. Nesses cultos, durante o Uau. culto. Que daí ele saía bem na hora da palavra. Não Nossa. pegava a palavra, porque ficava com crise, tinha que ir pro banheiro. Então o Espírito Santo falou assim, não, você vai chamar intercessoras. Elas vão ficar posicionadas só intercedendo. Um adolescente está com crise, ou ela percebeu que está angustiado, precisa de um abraço, é elas que vão fazer essa parte. Que lindo. E foi sensacional. Nós tivemos testemunho disso também, Que pastor. legal. Então nós estávamos orando todos os dias. Amém. Das 8 às 9, pastor, sem cessar, chuva, sol, chuva, sol, chuva, sol, e orando, e orando, e orando, e Deus deu uma palavra para nós em Joel sobre o jejum. Amém. Por isso que nós fizemos a consagração. Que lindo, que lindo. Eu quero falar algo aqui e Eita. o que o senhor falou, a questão da experiência, né? A gente tem trabalhado isso porque, assim, no final das contas, vai chegar uma fase deles, eles precisam estar na palavra, mas o que vai segurar eles é a experiência que eles tiveram. Amém. Então, isso aconteceu comigo. Então, eu nasci na igreja e, em certo momento, eu fui estudar em uma universidade federal, lá em São Paulo, e o pastor sabe como que é, né? Sim. Doutrinação, e eu ouvindo tudo aquilo, e que Deus não existe, aquela coisa, né? E eu lembrei, como assim? O Deus que eu senti lá na minha adolescência, que eu tive experiência, que eu fui curado, se Deus não existe? Então a gente precisa proporcionar para esses adolescentes experiência com Deus. Amém. Nós líderes temos que trabalhar, a gente sempre bate nisso, eles precisam conhecer Jesus.
Porque vai chegar um momento que não tem pai, não tem mãe, não tem pastor. O que vai segurar eles é a experiência que eles tiveram com Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Agora vamos lá. Vocês estão tendo experiência com eles, mas ao mesmo tempo vocês também estão tendo experiência com os pais. Sim. O que vocês poderiam aqui, né, deixar de conselhos e assim, orientações para os pais? Porque tem muitos pais que não sabem o que fazer, né? Ou estão perdidos e tal. O que vocês poderiam deixar de conselhos para eles? A gente entende que os pais é um dos maiores apoiadores desse ministério. Tá. Os adolescentes, a grande maioria é menor de idade, então sem os pais a gente não consegue nem trazer eles para os encontros. Né? Ótimo. Então, assim, os pais que têm se dedicado ali, têm levado seus filhos, têm estado com a gente, eles têm visto o resultado que dá na vida dos filhos. A gente tem pais que estavam desesperados com filhos com ansiedades, não sabiam o que fazer, e de repente trouxe ali e a gente começou a ter os encontros e Deus curou. Amém. Deus cura o filho e cura a família. Então a gente que entende que assim, nós queremos ser, né, para os pais uma forma de apoiar eles, né, os filhos, mas a gente espera também que esse apoio. Então, igual você falou, né, a família hoje ela tem alguns gaps, então trazendo ali para a igreja a gente tenta como ministério ajudar nisso também. Claro, a gente não vai em certos momentos entrar, né, no papel da família, mas a gente, se você trazer seu filho ali, enfim, a gente tenta como líder, como ministério ajudar essa geração aí. Não sei se... É isso mesmo. Eles são os apoios, né, pastor? Nós, sem os pais, é claro que nem todos eles têm ali a família cristã, tudo mais, mas estão ali e eles vão ser essa referência para essa família. E nós temos muitos pais que nos ajudam ali. Nossa, que a gente precisou. Esse confra, então, nossa, pastor, até que os horários, porque teve... época de festa, eles ficam muito mais tarde na igreja, porque é ensaio, é vídeos, né? A nossa igreja tem vários vídeos, né? Amém. O Rafa tá em Hollywood. Você viu o nosso vídeo de Hollywood, pastor do teatro? Nós tá... Hollywood é Hollywood Santa, né? E daí, pastor, eles entenderam os horários e entender também os horários. Às vezes não é por estar farreando, né? Mas eles estão na igreja. Exatamente. Né? É claro que cuidar como os pais sempre tá falando com a gente, nos horários e tudo mais. Mas tem, principalmente em Confra, os horários um pouco mais, porque eles estão ensaiando muito. Eles querem entregar o melhor. E foi o que a gente viu nesse Confra. Eles entregarem o melhor deles e eles serem impactados por aquilo que eles estavam fazendo para Deus. Que às vezes a gente acha, ai, que bobeira, né? E para eles, pastor, uma dança, um levantar de mão, é uma expressão do que a alma deles estão sentindo, sabe? Então a gente fica muito feliz de ter esse apoio também dos pais, porque os pais poderiam falar, não vai. Eu vou falar como pai de adolescente também, né? Eu posso falar porque eu tenho uma filha adolescente. Também é algo que o pastor também bate bastante nessa tecla. Eu prefiro buscar a minha filha 1h da manhã na igreja. Amém. Eu prefiro buscar ela 3h da manhã na igreja do que buscar ela na porta de balada. Amém. Então, esse é um recado que eu deixo para os pais. Se o seu filho, se você tem confiança na liderança, se ele está na igreja, é claro que a gente tem que cuidar, mas eu prefiro buscar minha filha na igreja todos os dias, 1h da manhã, do que em algum momento ter que buscar ela na porta de uma balada. Verdade. Amém. Glória a Deus. E fica aqui um recado para os pais. Né? Você deve incentivar o ministério dos adolescentes. Você deve investir financeiramente, se você puder. Você deve levar o seu filho, porque tudo que você está fazendo hoje vai ser uma semeadura para que ele colhe amanhã e menos problemas para a sua vida e para a sua família. Verdade. Né? Tem gente que não semeia, tem gente que não reclama e no final vai colher as dores. É verdade. Então pastor. invista no ministério, apoie os líderes, invista no seu filho, né? Porque no final você vai ter alegrias. Né? Vai. Ótimo, Jesus. glória a Deus. Agora tem uma coisa que a gente sabe que essa fase deles é uma fase muito desafiadora, porque eles estão em constante transformações, cabeça, o corpo, né, hormônios, tudo é um momento de descoberta. Né? E ser líderes deles também é um grande desafio, e muitos líderes são colocados como vocês e às vezes não têm suporte ou capacidade própria para poder buscar e não sabem o que fazer. Quais seriam algumas dicas que vocês poderiam dar a líderes que estão ou vão assumir esse ministério?
Você já comentou, né? Mas reafirmar isso, o líder ele tem que liderar pelo exemplo. Então, algumas dicas. Não adianta eu falar para o adolescente fazer algo se eu não faço. Não adianta eu falar para o adolescente que ele precisa orar se eu não oro, se eu não... E em muitos momentos eu tenho que chamar ele e ensinar ele a orar. Jesus ensinou as pessoas a orar. Então, a gente tem que, em muitos momentos, chamar, igual a gente fez na consagração, vamos orar junto aqui, vamos dobrar o joelho. Então, acho que um recado para os líderes é a gente tentar ser o líder que a gente quer que a gente tem que tentar ser a pessoa que a gente quer que o adolescente seja. Então, não adianta eu falar. Eu sou de falar pouco e, às vezes, eu tento dar o exemplo, né? Ótimo. Então, acho que é isso, é liderar pelo exemplo. Um recado que fica para os líderes. Não autoritarismo, não autoritário. A gente está falando de Assembleia de Deus. A gente tem muitos tabus ainda na Assembleia de Deus. Eu recebi... Teve um preletor que veio na nossa igreja algum tempo atrás. Ele é da uma cidade do interior do Paraná. E ele falou, nossa, que eu acompanho o trabalho de vocês. É uma igreja tradicional. É a Assembleia de Deus, mas ainda um pouco mais tradicional. Que legal o trabalho. Eu sou líder de adolescentes lá. Ele é professor de filosofia. Só que ele não tem essa liberdade que a gente tem aqui. Então, a liberdade não é libertinagem. Então, o pastor nos dá essa liberdade... E a gente, com a liberdade que a gente tem, a gente entendeu que eles precisam disso para se chegar mais a Deus, para amar mais a igreja. Menos regras, né? A gente tem regras, eles sabem que estão na Assembleia de Deus, que é uma igreja tradicional. Mas eles sabem também que no encontro deles pode ser um pouco diferente. Sim. E tudo bem. E nada que seja pecado, a gente não pode pecar. Que rompa, né? Isso aí, né? Então, às vezes nós temos assim uma tradição tão pesada que não pode. Poxa, né, já tem tantas coisas que não podem, né? E a gente joga sobre eles um fardo mais pesado do que deveria ser. Isso, não é verdade? É isso, pastor. E daí fica, às vezes a liderança fica presa nisso e acaba de focar no mais importante. Exato. Né, que é fazer eles conhecer Jesus, eles terem experiência, é palavra. Então, não que a gente tenha a nossa tradição, mas a gente tem que entender que essa geração, se a gente não souber lidar com ela, a gente vai perder ela para alguma outra igreja ou até para o mundo também. Então, até pro mundo, temos que fazer uma igreja para um ministério de adolescentes que eles amem a igreja. Amém. Que quando eles chegam na fase de decisão, que aí eles decidam por Jesus mesmo. Né? Então, essa é... Por eles mesmos, né? Sim. E, infelizmente, estatísticas dizem que nessa fase adolescente e jovem eles vão embora. Sim, né? sim. O mundo busca muito, atrai muito. Então, nós temos que ter condições de reter, né? De retenção, de não perda. Isso, retenção, né? pastor. Eu acho que se nós tivéssemos mais capacidade de retenção, nós cresceríamos muito mais, né? Porque às vezes nós estamos se investindo muito em evangelismo para entrar pela porta da frente, mas a porta de trás é mais larga do que a porta da frente, né? Eles saem muito pela porta do fundo do que entram pela porta da frente, né? Isso aí. Para você ver, pastor, como eles são como que eu vou dizer, né? São dessa geração digitais. A gente fez um vídeo simples que estava viralizando lá do que conferência é essa. Isso. Você vê tanto de visualização, pastor. Gente que a gente pode alcançar cuidando muito bem de uma rede social. Legal. Esse é um ponto muito importante, tá? Que eu gostaria de perguntar para vocês e tal. Eles são extremamente digitais, né? Assim, parece-me que o braço deles já nasceu com um suporte de celular, né? É verdade. A gente ouve os pais, eu também tenho uma adolescente em casa. Verdade. E para você corrigir, não é bater. Não pensa em cinta e chinelo. Fala assim, vai ficar sem celular. É isso. Pai, não, é um castigo. É assustador. Esses dias o celular caiu, trincou, o mundo acabou. Se quebrar o celular, o mundo acabou. Esses dias deu um BO lá na TIM, né? E ela falou, não tenho rede. Falei, tá bom, daqui a pouco a gente vê. Não, eu não posso ficar sem rede. Não, é como se na minha vida acabou. Eu não tenho Wi-Fi, né? É uma coisa doida, né? E, assim, o que né? Só que vocês têm feito, né? Para encaixar eles nesse mundo digital, porque é o seguinte, tem muitas igrejas que dizem assim, não, aqui a gente não vai usar, né? Esse TikTok é do diabo, né? Instagram do diabo, celular do diabo, e isso está matando... Mas como é que vocês têm lidado com isso? Porque eles são digitais. Sim. São digitais. Vocês têm tirado o digital deles
ou vocês têm usado o digital para encaixar? Como é que tem sido isso aí? Esse pra gente também é uma barreira, porque nós não somos nascidos geração, né? Digitais, né? Então, a gente até brinca ali com os pais, enfim, a gente também tem essa dificuldade. Então, o que a gente faz? A gente coloca eles para trabalhar. Opa, olha aí. Né? Eles nos ensinam, né? Hoje, a líder, quem cuida a líder ali da nossa rede social, das mídias, é a Giovana. Então, eu aprendo muita coisa com ela. E às vezes eu fico, Giovana, posta isso, posta aquilo. Não, tem que postar assim, tem que ser assim. Olha e tal. só. Então ela me dá um curso e eu como o tiozinho do Facebook, né? Eles nem têm Facebook. Essa geração não tem Facebook. Verdade, ainda tem. Ah, é? Tem não tem. A geração de adolescentes. Eles não têm Facebook? Eles não têm Facebook. Não vai me falar que eles não têm Orkut também. Orkut, pastor. Então, eles nem sabem que existe. É a geração do Instagram, TikTok. Mas sério, não tem Facebook, então eles não têm Facebook. Adolescente não tem. É só Instagram. E TikTok. TikTok. Olha só, TikTok. Eles não olham, se postar algo ali esperando que eles vão ver, eles não têm mesmo, eles não acessam. Então, eu tenho dificuldade que eu a gente tem aprendido isso, né? Estamos ainda muito no início, mas a gente aprendeu que tem que deixar eles fazer. A gente direciona onde? Espiritualmente, né? Enfim, às vezes no conteúdo, mas a gente tem que deixar eles fazer e trazer mais adolescentes para estar fazendo. E eles gostam de fazer. Então... Ótimo. E eu acho o seguinte, o nosso pastor tem dito que nós devemos estar presentes em todos os lugares. Né? Certo. A missão integral é a missão que vai para além das 4 paredes da igreja. Então ele fala o seguinte, vamos ter bons engenheiros, vamos ter advogados, vamos ter políticos, mas para além das profissões, nós podemos e devemos estar em qualquer lugar que tenha pessoa. Certo. Porque essa é a missão da igreja. Sim. Agora lá, por muito tempo a gente proibiu televisão, proibiu rádio, e no final hoje a gente paga um preço, né? Porque a gente não tem tanta capilaridade em rádio e televisão, porque a gente disse assim que era do diabo. E hoje a gente quer anunciar, mas é muito caro, né? Então hoje a gente já não... Agora, nós temos uma ferramenta poderosíssima que é o Instagram e uma ferramenta que até um pouco tempo atrás era a ferramenta da dancinha, que é, né, o TikTok. Mas ele está mudando, né? Sim. O TikTok está começando a ser uma ferramenta de pesquisa, de compra, de venda, de conteúdo, né? E eu acho que a gente deve entrar, né, e povoar e assim instruir eles para que eles gerem conteúdos para que alguém que vai buscar uma porcaria se encontre com Jesus. Não é verdade? É isso. A gente até fala bastante com a Rebeca, né? Filha, cria. Porque como você fala para ela, tem muita gente consumindo, né? E tem mais pessoas consumindo do que produzindo, né? Então a gente incentiva ela a produzir. Não seja um consumidor, mas seja um produtor de conteúdo, né? Isso, você é inteligente. E eles são muito inteligentes, pastor. Né? Se é uma galera inteligente, os adolescentes. Eles são... E eles já nasceram com esse software, né? A gente tem que ficar o tempo todo atualizando, né? O quê? A gente tem que atualizar aqui e tal, né? Mas só que parece que eles já... Faz parte da... A própria Rebeca, né? Ela tem um talento para cantar, para falar. Aquela experiência na Confra, né? Ela falando, interagindo, né? É um negócio... Não, ali... é tremendo, né? E não só a desenvoltura, mas a graça, né? Eu vi que a Rebeca, ela quando ela estava ali, ela ministrou, ela sentiu. Né? Quando eu chamei ela sentiu o que estava falando, né? Ela se emocionou, né? É um negócio muito lindo. Não, porque o ambiente estava, né, pastor? Tava, né? As águas vamos lá, vamos já entrar na Confra. As águas estavam ali. Vamos entrar na Confra, né? Tivemos Confra, né? 3 dias de festa. Meu Deus. Se der, porque eu acho que não dá. Como é que você resume? Né? Como é que você tenta resumir? Como é que foi essa Confra? Impactante. O que a gente pode usar de palavras? Pastor, porque... Meu Deus. Eu ouvi uma moça que trabalha na igreja e ela falou, eu nunca vi. Uau. Estou aqui há um tempo, eu nunca vi. E o interessante, eu nunca vi a presença de Deus dessa forma aqui. Uau. Então isso é glória a Deus. Né? Amém. Porque glória. Assim, louvor foi muito bom. Louvor foi muito bom, teatro foi muito bom. Foi mesmo. Tudo muito bom, mas a presença de Deus estava. Estava muito forte ali. Então isso, o senhor foi um dos ministrantes ali, né? E o senhor pode sentir também isso. Crianças chorando no corredor. Eu sou muito chato também. Lembra? A questão de horário, ela sabe, eu sou muito chato com horário. Eu acho que a gente... estender o horário acaba sendo ruim para quem se comprometeu a estar ali, né? Tem outros compromissos, mas o senhor viu como foi difícil. Não, mas como assim, foi difícil finalizar. Desta vez...
Você viu, né, era o pastor? trabalhar de Deus, né? A gente vai dizer, nós fomos ali até 11 horas da noite. Sim. Foi. Mas só que quando é Deus, é diferente. É diferente. Uma coisa é o homem arrastar, que fica enfadonho. Não, as pessoas não queriam ir embora. Isso tá, exatamente. E tem uma coisa, se o culto se estendeu, Deus trabalhando, a pessoa não quer ficar, ela pode ir embora. Sim. Agora, os filhos, os adolescentes, crianças no chão, chorando, se alegrando, saltando, né? Né, adolescentes, crianças batizadas com o Espírito Deus Santo, fez de uma né? maneira especial. Foi assim, parece que foi um buffet. Foi. Tinha comida para qualquer um, né? Verdade, verdade. Buffet, porque domingo o pessoal riu, né? Foi para idoso, foi para mais velho, para mais novo, para nossa geração. Foi para geral. Foi para geral rindo, domingo, e isso ele mesmo. brincando e tal. Na sexta-feira, uma palavra intensa e batismo. Isso. Né? E no sábado, não sei dizer, mas foi, mergulho. né? Sábado, aquela experiência diferente, né? Foi diferente. E Deus deu a direção na hora, né? E incrível como o povo recebeu. O povo recebeu ouvindo os adolescentes ministrando. E, pastor, umas experiências muito legais com cada líder. Que, assim, cada líder também estava passando por momentos muito difíceis, de lutas mesmo espirituais. Tá. O inferno estava atacado mesmo. Que imagine o tudo que Deus fez. Sim, ele não queria. Com certeza. Adolescentes querendo Jesus, jovens voltando para Jesus. Exato. Nos pós-cultos, jovens falando comigo, Regi, eu quero oração. Como que a gente faz? Uau. Quero subir monte. Desse jeito, quero subir monte. Quero orar. Então, o inimigo se levantou muito forte com cada líder. Cada líder se sentar aqui, te conta as experiências, meu Deus. E nós estávamos todos juntos. Amém. Um intercedendo por outro. Quando o inimigo queria implantar alguma coisinha, vamos orar. Tô aqui, ó. Amém. Tô aqui para ser Uriarão, pastor, sabe? Sim. Seu braço baixar, opa, tô eu aqui, ó, para levantar, como Uriarão, segurando os braços de Moisés, não vamos baixar, não. E o Believe ajudou muito também com o Max e a Mai, porque nesse processo de encaixar os novos, o Believe foi sensacional. Porque muitos que estavam ali foram trabalhados no Believe, no culto no lar. Pais que há anos não iam na igreja, a gente tem esse testemunho. Nosso GB, né? Os nossos grupos Believe, né? Os grupos Believe. Pais que há anos não iam na igreja, recebeu Believe na sua casa. Amém. Tava lá no Confra. Amém. Com a sua família. Amém. Coisa linda. Isso aí é fruto, né? A gente não é, mais uma vez, né? Fazer algo por fazer, ou enfim, para ter uma agenda, ou temos que fazer um Confra. Mas a gente tem visto já de outros confras e, enfim, frutos. Adolescentes que a gente contou ali, né? Adolescente que o confra de 2023, ele chegou ali e ele não acreditou em Deus. E nesse confra ele estava no grupo de louvor cantando, porque ele aceitou Jesus e foi transformado. Então, é isso que a gente sempre fala. Mas vale a pena, né? A liderança vale a pena nisso, né? Até onde vale a pena? Até o momento que a minha liderança estiver influenciando uma pessoa para Jesus, está valendo a pena. E você que ainda não pôde assistir, fica aí o convite, né? No YouTube ali, nas redes sociais, você encontra a transmissão dos 3 dias. Eu tenho certeza que você vai ser impactado. Procure ali a DCMI no YouTube e você será impactado pela presença de Deus ali. E olha, assim, foi um todo, porque a gente viu o louvor, né? Tecnicamente estava muito bom tecnicamente. Mas espiritualmente também estava muito bom. Né, aquele teatro, eu já vi, tô com 44 anos, já vi muita coisa, mas foi muito bom. Foi muito mesmo, muito impactante, bom. Meu Deus. Nossa, é assim, a qualidade, até aquele momento onde tem a cena que foi filmada, né? Vai ali, olha o diabo. Nossa. Aquilo foi muito rico, assim, tremendo, né? Até brincando, né, que aquele irmão que fez o diabo, ele nasceu para ser o diabo. Né? Nossa, verdade! O Iverson. Ele nasceu para ser o diabo, né? Misericórdia, né? Ele foi um diabão, né? Ele foi um diabão mesmo. Meu Deus, né? Ele foi muito bom. Verdade, que teve um momento, pastor, que até né? eu fiquei... Nossa, sério, me deu uma... Uau! Ele trazia assim, né? Aquela coisa assim mesmo. E aí, aquilo acho que mexeu nos corações também, né? Nossa. Temor, assim, tal, né? Enfim, foi o seu negócio maravilhoso, lindo. Eu penso assim que a gente, né, aqui usando uma da expressão do videogame,
a gente destravou uma nova fase. Eu creio. Né? Eu penso que a gente lutava até que a gente chegava nova fase, né? Um new level, né? E eu penso que depois dessa confra, Deus abriu um novo nível. Assim, eu creio. É um próximo nível. Né? É um próximo nível. Eu estava até procurando aqui para um próximo Joel, nível. mas depois eu acho aqui. Eu acho para você. Do que Deus confirmou, porque quando você lê Joel, que Deus deu sobre o jejum para a gente fazer, no capítulo seguinte tem a bênção do que você ia receber desse jejum. E fala sobre vinho novo. Uau, leia sobre aí, azeite. Achou aqui, filho Joel? Tá aí, Joel. Aqui, a promessa de Yahvé, depois do jejum, depois que você haver feito tudo isso, o Senhor falava assim, ó, o Senhor demonstrou zelo por sua terra e teve misericórdia do seu povo. Isso depois do jejum aqui que Joel fala, do arrependimento, do quebrantar de coração, sabe? E aí ele falou assim, ó, eis que Yahvé manifestou sua resposta, anunciando ao seu povo, eu vos envio trigo, o vinho novo e o azeite, olha só, pastor, em generosa quantidade. Amém. A fim de satisfazer plenamente a todas as pessoas do meu povo. Amém. Então, eu Lindo. entendi. Isso a gente leu na consagração, porque Deus me deu a resposta na própria consagração. Amém. E o que nós vivemos nesse Não foi conflito. lindo? Lindo. Azeite puro, fresco, sendo descido ali em nós. Foi muito bom. De dizer, valeu a pena, pastor, todo o choro, todas as palavras contrárias do inimigo mesmo. E mais um. E a nossa oração era, Senhor, não é mais um evento só marcado em agenda. Não é. Se a tua presença, igual Moisés mesmo, pastor, se a tua presença, Senhor, não estiver em cada detalhe do que está sendo feito aqui, eu não quero, eu não estou, não precisa. Não é para ser mais que ministério nenhum, não, pastor, porque nós estávamos orando ali, não só pelo Confra, mas por toda a igreja. Sim. Para Deus despertar a igreja em oração. Né? Porque a confra, os adolescentes fazem parte da igreja, da família, Exato. né? Não é uma competição, não é vamos fazer melhor que o outro, não, né? Nós estávamos orando por toda a igreja. Eu penso que um adolescente incendiado por Deus, Meu Deus, ele impacta uma família. Exatamente. Né? Então, Sim. é coisa linda isso, né? Exatamente, pastor. Que bênção. Não, é assim, extraordinário. Eu penso que nós estamos vivendo um tempo lindo, né? E nós temos que, assim, regar essa planta. Nós temos que regar e manter isso, né? Nós vamos agora ter esse momento de sazonalidade do ano que não é um dos melhores, porque final de ano o pessoal parece que tira férias de tudo, até de Deus, né? Tira férias, né, da igreja, férias de Deus, né? E vai dar uma pecada às vezes, né? Esse é só um ponto aqui, pastor. A gente não tira férias no ministério, que a gente entendeu isso também. Amém. Em alguns anos ali, a gente tirou um mês, depois quando volta... Tá todo mundo Então a gente baqueado, a gente reveza entre os líderes, então é uma dica também. Tá. E toda semana a gente tem um encontro. Ótimo. Tenha 2 adolescentes, a gente tá E ali. é bom reforçar o seguinte, olha, você vai viajar, você vai pra praia, que normalmente é um local, né, que acentua muito a sexualidade, né? Olha, vigia, cuida, nós temos que incentivar muito isso, né? Orientar muito isso, na verdade, para que eles, nesse final de ano, eles não vão lá e se percam, né? Porque às vezes ele deixa lá, não ora, não lê a Bíblia, só vê, né, coisa que não presta, bagunça, e aí volta carregado de carrapicho, né? Então é importante a gente cuidar, né? Assim, orientar muito ele sobre isso, né? Agora vem cá, o que nós temos aí até o final do ano? Temos os cultos, tal, como é que tá aí esse... a gente tem encontros semanais, né? Tá. Toda sexta-feira. A gente faz o Confra ali em setembro justamente porque a agenda da igreja ela acaba sendo tomada pelo final de ano, cantata, enfim, acaba ensaios. Trabalhos. Então, assim, trabalhos grandes, a gente tem só o retiro em janeiro. Tem o nosso retiro em janeiro. Opa, então é importante. E os nossos encontros semanais retiro em janeiro. E o Believe. Tá. Então o Believe a gente também tem... Believe se encontra nos lares, os cultos, né? Mas a parte boa, que não é isso que eu acho sensacional nosso, é que nós não vivemos de eventos. Não. Então eles estão engajados nos ministérios da igreja. Isso. Então, assim, especificamente para eles, nós teremos então cultos, os grupos Believe, né? Toda sexta-feira temos encontro. Toda sexta-feira? Toda sexta-feira. Começando que horas? Às 8 horas da noite. 8 horas. Então, é importante. Toda sexta-feira a porta está aberta da igreja para recebê-los. Ótimo, ótimo. Isso é muito importante, né? Porque às vezes fica aquela coisa, tem, não vai ter, não. Não, e tem escola bíblica também, pastor. Eles têm umas salas próprias para eles. Tá. Todos os domingos, às 9 horas, tem cafezinho. Ótimo. E nesse trimestre, né, pastor? O pastor tá até em uma das aulas, né? Vai ser babado essas aulas. Isso, vai ou não vai, falar pastor? sobre hedonismo, né? Olha só, esse tô lá. Esse trimestre é bem teológico. Forte. Temos então,
Muito Forte. bom. Pastores, professores, né? Tem o Ótimo. pastor Sandro, o pastor Eliel. Uau. Então, é uma oportunidade também de aprender mais a palavra. Temas de nível Isso, mesmo, né? Temas de e nível que eles mesmo. estão muito atualizados com sofismas, com não sei o quê. Show, né? E outra coisa que é muito legal, pastor, que é o que a gente fala, a importância da EBD. Num culto normal, você não pode levantar a mão e falar, não entendi, pastor, o que o senhor falou. Exatamente. Né? A EBD é justamente para isso. Tem a aula lá, mas você quer tirar uma dúvida, o professor tá ali. Legal. Ali é o momento dos Legal. seus questionamentos. Para você não falar, ai, a minha igreja não tem isso. Que às vezes também, pastor, a gente inventa tanta desculpa. É tanta desculpa para um erro nosso mesmo. Ah, eu não vou para a igreja porque tem... mas Deus te deu um carro. Ah, mas eu não tenho carro. Tem um guarda-chuva. Mas enfim, a gente inventa muita desculpa. Então lá é o momento. Eu quero pontuar sobre isso aqui que eu tenho dúvida. Até porque eles vêm de uma semana de escola. Tem muitos professores que surgem muitas coisinhas na cabeça deles, ou no dia a dia com os colegas. Então, ali é o momento. Então, a gente E pontua. quais os temas, gente, que é perigoso, assim, que vocês poderiam dizer aí? Porque você falou de temas da escola e tal. Quais são os temas, assim, que eles são mais... Como eu acabo mencionando algumas aulas ali, a questão do ateísmo, criacionismo, eles acabam tendo muita dúvida em relação a isso. Existe Deus? Você entrou nesse assunto, essa geração, diferente quando a gente era adolescente, quando a gente perguntava, Zaga o professor falava, também. é assim, pronto. Sim. É dessa forma e fica quieto aí, moleque. Né? Essa geração não aceita mais. Você tem que explicar o porquê. Você tem que ir lá na Bíblia e... Não posso dar um tapa na mesa e falar, fica quieto, não, que... Então, não vai, se você não explicar, ele vai perguntar para outra pessoa até ele entender. Então, isso até fez eu, como líder, buscar mais conhecimento. Então, isso me instigou. Eu preciso... Essa piazada aí vai me dobrar. Então, estudar, ler. Uma liderança, essa geração não aceita qualquer coisa. Eles buscam, eles oram, mas eles querem respostas. E a gente precisa estar... E tem uma coisa, né? O TikTok tá aí, o Instagram tá aí, e YouTube tá aí, e ensina eles, né? Se ensinar certo ou errado, a gente não sabe. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E eu acho que o pastor perguntou, né, dos temas, acho a questão da sexualidade também é algo... Como é isso para adolescente? A gente sabe que jovem tem que cuidar muito, porque, né, ou ele é protegido, ou ele se perde na juventude, né? Muitas... Né, meninas novas, né, engravidando cedo, não era o tempo, às vezes ainda consegue, né, caminhar e casar e tudo, mas às vezes não, né, se perde, ou também pega doenças e tal. E isso também chega nessa fase mais aí, né, mais adolescente também? Como é que é? A gente está até se preparando, pastor, para esses últimos meses agora, os nossos encontros, falar mais sobre relacionamentos, sobre a sexualização, que está muito grande. Por exemplo, hoje a gente sabe que o Brasil, né, a criança pode ir dançando um funk pequeno, olha que legal. E você falar de Cristo é fanático. Né? A inversão de valores está muito grande. Sim. Então, como a gente trazer Cristo para essa galera que tem o celular ali, elas podem acessar qualquer coisa, conteúdos adultos, conteúdos pornográficos. Sim. As séries hoje, pastor, as séries que, se não tiver logo no começo o beijo e namoro já, porque teens, já para atrair essa galera. Então, você precisa muito ler, como os pastores sempre falam, estude, né, pastor Ivan? Sim. Pastor Ivan, pastor Carlos sempre fala, estudem, leiam. Então, a gente precisa ler, pastor, precisa estar atento no que está acontecendo aqui, ó, no mundo. Porque eles estão vindo com mais coisa que às vezes a gente fica assim, ó, tem isso já? Tem, e muito mais. Uma dica aqui para os pais e para os líderes, eu como pai, como líder também, eu estou no meu lugar de fala, assim, né? Sim. Antes, quando a gente era adolescente, o perigo era a rua. Então, tá na rua, tá em perigo. Meu pai, minha mãe, não fica na rua e tal, pode, enfim. Hoje o perigo é o celular. O seu filho está no quarto, ele está em perigo. Então a gente tem que estar muito atento, nós como os responsáveis. A minha filha, ela sabe, ela tem a liberdade, mas eu sempre falo que com a liberdade vem a responsabilidade. Ela sabe que a qualquer momento eu posso pegar o celular dela e posso ver o que ela está vendo, o que ela está pesquisando. Ela precisa ter isso. E eu preciso criar isso nela porque, filha, você tem 14 anos, ela precisa do celular, enfim, para fazer atividade da escola, ela tem a rede social,
Mas ela tem uma responsabilidade e ela sabe que eu, como pai, como mãe, a gente pode a qualquer momento estar ali vendo o que ela está vendo ou o que ela está pesquisando. Então, hoje o seu filho está no quarto, ele não está seguro. Então, às vezes a gente acha que dar um celular para o filho e deixar ele no quarto, ele está correndo perigo. E a gente, como pai, como líder, precisa estar atento a isso. Até videogame, né, pastor? Porque eles conversam hoje com pessoas, se quiser jogar, do mundo inteiro. Daí o tal daquele Discord, né? Que você entra em comunidades, né, do mundo inteiro e conversa com pessoa que pode dizer que tem 15 e não tem. Eles estão muito vulneráveis, né, nessa fase. Isso, né? Enfim, pega adultos ali que já tem um poder de convencimento e acaba... tem casos que acaba se entregando e depois eles vêm na chantagem e aí entra num... É bem perigoso isso. Isso é muito importante os pais, né, acompanharem, ficarem atentos, né? Porque às vezes o pai também está cansado, a mãe está cansada. Não, deixa lá. E afasta o filho como se ele, né, tivesse livre daquilo. Eu dei um negocinho para ele, ele está super feliz com coisas. Né, precisa cuidar, né? Assim, felizmente, né, Deus te deu um filho, então você tem que cuidar. Exatamente. Tá? Porque senão depois ele vai ter problemas, ela vai ter problemas, né? E assim, é uma fase que é muito importante. O pastor Carlos usa, né, assim, palavras... sobre Kant, e Kant fala sobre a normatização heterônoma e a normatização autônoma. É uma palavra um pouco complicada, mas eu vou explicar. A normatização heterônoma ela é imposta. Então a criança, o junior adolescente, até mesmo o jovem, ele está numa fase de construção de caráter. Isso. Então você impõe, não pode, não faça, não assim, ultrapasse, é perigoso. Para que num futuro ele possa chegar na normatização autônoma. Quando ele, por si só, vai ter a capacidade de escolher. Mas na adolescência, o pai ainda precisa impor limites, precisa cuidar, precisa se desgastar um pouco em dizer não, cuidado com essa fala, cuidado com essa roupa, cuidado com essa companhia, cuidado com esse ambiente. Pastor, né? Porque eles vão querendo descobrir. Né? A nossa lá agora, ela estuda num colégio particular e as amiguinhas querem sair para descobrir os cafés gourmets da cidade. E estão indo em cafés gourmets. Só que agora, como é que é isso? Dependendo do café, não é só um café. Pastor, é isso mesmo. É tipo um café-bar. E aí tem música, e aí tem pessoas. Então a gente está tendo um momento agora que se você também corta tudo, ela se sente... totalmente assim, boicotada. Mas e também tem hora que também ela tem que ir para ver que aquele ambiente não presta para ela. Então a gente vai, acompanha, às vezes pega uma mesa, né, um pouco mais longe, fica ali só olhando, e ela fala, eu não gostei daqui. Opa, que bom, né? Então é um cuidado todo, né, gente? Para poder cuidar deles, né? Olha, pastor, é um desafio nesse tempo. Eu sei que em Pedro, né, tá escrito sobre os tempos trabalhosos, né? Sim. Que nós vivíamos, pastor, e realmente são dias muito trabalhosos. Que às vezes você abre para ver uma notícia, você fala, meu Deus, eu não acho que... Para mim, eu tenho isso como para minha vida, pastor. O meu primeiro pensamento, do que vou ver é a palavra. O que o Deus tem para mim nessa manhã? É me conectar com Deus para o meu dia e mostrar isso para os adolescentes. Mesmo, mas eu não entendo. Nossa, mas eles têm tanto apoio hoje. Tem Google para pesquisar e tudo mais. Mas busca devagarzinho uma palavra. Amém. Começa devagarzinho, porque eles precisam ser inseridos nisso. Amém. Porque, pastor, está muito louco o mundo. Tá muita doideira. Tá, muita doideira mesmo. Eu até falo, meu Deus do céu. E se a gente não tiver muita oração para o Espírito Santo nos direcionar. Amém. No que nós vamos dizer para os nossos filhos. E eu sei que tem muitos adolescentes que não têm uma construção familiar cristã. Sim. Então, eles vêm para nós muito carentes, com muitos traumas. Então, Senhor, nos dá a sabedoria para direcionar esse adolescente, para ele ser direcionado dentro de casa. Porque às vezes ele não tem esse acompanhamento. Verdade. Deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho. Vida leva eu. Minha mãe precisa trabalhar, eu não tenho quem me acompanhe. Então, o que você faz? Senhor, me dá sabedoria com esse adolescente. E para que ele não só se cuide, mas possa ser um arauto lá dentro de casa. Exato. Né? Possa ser o ponto de... Que foi alcançado, exato. Seja a luz na casa dele. De intersecção, né? Que mude totalmente o que está lá. Né? A gente às vezes encontra, pastor, uma igreja com muito julgamento. Sim.
Mas, poxa, senta, conhece a história desse adolescente, Amém. né? Primeiro, se tá tendo um comportamento, você acha, às vezes é para chamar atenção. Vamos ver o que está acontecendo. Vai a fundo, conversa. Você tem que ter essa conversa com eles, pastor, de estar mais perto mesmo. Que daí você vai descobrindo, poxa, ela está chamando atenção porque ela está precisando disso. Nessa área não tem. Sim. Ela não tem quem lute por ela, né? Às vezes não tem o pai, às vezes não tem a mãe, às vezes mora com um parente. E às vezes o parente não é como Mardoqueu, né? Que cuidou tão bem de Esther. Às vezes Exatamente. não é. Então você precisa estar muito, pastor. Olha, até a gente, o líder, para ter uma mente sã. Sim. Você precisa estar muito envolvido com a presença de Deus, conversa com pessoas, ter mentores também, pastor. Eu acho que isso é muito importante. Isso, amém. A gente não sabe tudo. Então, eu digo para os adolescentes também, pastor, a gente pontua, a gente também tem pastores. Sim. Então, quando acontece alguma coisa no grupo, pastor, que eu não sei o que fazer, eu vou para os meus pastores. Amém. Pastor Eliel, pastor Carlos, pastor Ivan. Então, é bom se passar isso também, que Amém. a gente tem pastores. Com certeza. Não é só coisa da minha cabeça, eu vou decidir. Não, você não decide nada. Conversa com os teus pastores, tenha mentores, tenha pessoas de confiança que você pode buscar uma palavra, buscar uma direção. Amém. Então, isso, pastor, eu acho que também é um divisor de águas na vida de um líder, né? Você precisa saber que você também é liderado. Amém. Isso que é importante. Todos nós somos ovelhas. Exatamente. Né? Por mais que estejamos no papel de liderança e pastoreio, também nunca deixaremos de ser ovelhas. Exatamente. Né? Queridos, a gente poderia ficar aqui, né? Meu Deus. Ad eterno, mas infelizmente nós temos que acabar, né? Temos que passar, já foi mais de uma hora. Uau! Mas é só o primeiro, tá? E eu queria que vocês deixassem aqui para o nosso público as redes sociais de vocês e também do ministério, para que as pessoas que queiram bater um papo com vocês, que queiram tirar dúvidas, que vocês possam ser referências aí para pessoas que vão assistir, mas também as redes sociais aí, né? O Instagram principalmente, o YouTube, para que o pessoal possa, né, seguir, né? Seguir vocês, acompanhar vocês, isso aí. As redes sociais dos adolescentes hoje, Instagram, né? @ADCMI-Team. ADCMI Team. Nossos encontros são transmitidos na página oficial da igreja. Tá. Então, ADCMI oficial, tanto no Instagram quanto no YouTube. E a gente está iniciando o trabalho no TikTok também. É algo que ainda mais nos próximos dias aí a gente vai ter. Mas hoje é @ADCMI Team no Instagram. E o de vocês? E a minha rede social é @Milton Tanan. Milton Tanan. Minha rede social é um pouco de mistura do particular com o profissional, com a igreja, família, mas é ali também que vocês nos encontram, mandam uma mensagem, se quiser tirar alguma dúvida, enfim. Estamos à disposição para ajudar. O meu é @Regiane Tanan. Confesso, pastor, nosso pastor me falou uma coisa agora das redes sociais, que uma menina ontem, fazendo a sobrancelha, ela falou assim, Regi, por que você não faz live de oração? Porque eu corro muito disso, pastor, de vídeos, o Milton sabe. Ele falou isso comigo, você precisa gravar mais essas coisas. Também. E daí o pastor já deu essa dica, cara... Meu Deus, é muito Deus. Porque a gente tem essa visão, né, pastor, de... não vou aparecer. Eu tenho isso também. Mas a gente precisa não aparecer por aparecer. Exatamente. Mas se você está fazendo algo que pode alcançar mais pessoas, é o que eu falo para ela, por que não? É até bom as pessoas ouvirem isso, né, assim, neste momento, porque Deus analisa a intenção do coração. Se as pessoas forem na minha rede, eu trabalho muito as minhas redes sociais. Mas Deus sabe a intenção do meu coração. Se for para eu aparecer, é um propósito errado. Exato. Mas se for para eu usar aquilo como ferramenta para anunciar o evangelho e coisas boas e alcançar vidas, é outro. Dentro do Instagram eu tenho um grupo de mentoramento. Certo. Com 200 e poucas pessoas e eu compartilho conteúdo. As pessoas seguem postagens minhas porque tem conteúdo, tem... Então, a gente pode usar a ferramenta para abençoar o reino. Exemplo, até pouco tempo atrás, o TikTok era o aplicativo da dancinha sensual. Mas hoje, as pessoas usam o TikTok para consumir conteúdo. Então, ao invés de nós sermos apenas consumidores, nós devemos, eu penso até que é um dever, de sermos produtores. É claro que nem todo mundo vai ter essa habilidade. Mas eu deixo aqui para vocês esse desafio, deixo para os nossos ouvintes, assistentes, o nosso desafio de nós
cristãos, usarmos essas redes para produzirmos conteúdo. Nem que você entre e vai ler um salmo. Se Deus, na sua graça, alcançar uma pessoa que vai ouvir o salmo, tá bom. Porque talvez ela nunca vai abrir a Bíblia. Mas talvez ela vai abrir um vídeo e ela vai ouvir a Bíblia, né? Que seja, né, que a palavra chegue de maneira escrita para ela ler, né, vai despertar uma sede, de forma visível para ela ver ali e ouvir, mas está ali. Então, é que nós possamos ser canais de Deus para distribuir a palavra, seja da forma que for. E o alcance é ilimitado, né? Ilimitado, então. E que está. E tem uma coisa muito interessante no mundo digital. O que você posta hoje, ele nunca mais vai sair. Eita. Nunca mais vai sair. Então, fica aqui a bênção disso e o risco disso. Isso. Porque por mais que você exclua, ele ainda está na web. Né? Então, e tem a Deep Web, tem a Dark Web que está ali. Então, ou seja, pensa só que parte boa. Se eu gravar 100 vídeos da Bíblia, ele vai estar lá. Vai estar lá. E em algum momento vai ter alguém assistindo e vendo. Então, fica aqui esse incentivo, né, para que vocês também incentivem os adolescentes também, porque eles são naturais nisso. Sim. A gente tem que se esforçar um pouquinho, né? E benção. Então, esse aqui foi o primeiro Believe Cast. Vamos dar uma salva de palmas aqui? Primeiro de muitos. Believe Cast de muitos. Glória a Deus. Agradecemos ao nosso estúdio com o pastor Gileno, a nossa assessoria técnica, Rafael, ao nosso pastor presidente, pastor Carlos Eduardo, pela visão, né, de nos dar essa oportunidade, ao Ministério Siga Teens, glória, né, a Deus, toda a equipe. Louvamos a Deus e nós pedimos a vocês, siga o nosso canal aqui da DCMI, porque esse Believecast faz parte, né, assim, é uma fatia dessa pizza, né, de cultos, ensinos e tudo dentro desse canal. Compartilhe isso daqui, deixa aqui a sua palavra, curta, comente temas que você quer que nós traçamos, assim tragamos, e fique com a gente, porque esse é o primeiro de uma jornada, e eu penso que vai ser muito bom. Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe vocês. Obrigado, Deus abençoe a nossa igreja, a DCMI, mais de 40 portas abertas glória em Colombo para receber você. A DCMI, amar e servir, agora também com o Believecast. Um forte abraço. Deus abençoe. Deus te abençoe. Fique com Deus.